No episódio anterior, eu falei sobre os sinais de um casamento emocionalmente destruído. Falei sobre ressentimento, sobre desgaste, sobre a perda da admiração e da confiança. Sobre aquele momento em que duas pessoas ainda permanecem juntas, mas já não conseguem descansar emocionalmente uma na presença da outra. E no final daquele episódio, eu contei um pouco da minha história. Contei que eu vi o casamento dos meus pais se destruir e depois vivi problemas muito parecidos dentro do meu próprio casamento. Contei que Deus começou uma transformação na minha vida que acabou transformando também o meu relacionamento. Hoje eu quero falar sobre esse processo, mas antes de continuar, eu preciso fazer um aviso muito importante. Esse conteúdo não foi feito para pessoas que sofrem violência física, porque violência física não é uma crise conjugal. Não é uma fase difícil, não é uma questão de comunicação, é crime. E crime se resolve com proteção, denúncia e intervenção das autoridades competentes. Agora, se você está vivendo um casamento profundamente desgastado emocionalmente, este episódio é para você. Mas eu também preciso dizer outra coisa. Talvez você não goste do que vai ouvir daqui para frente. Porque hoje eu não vou falar sobre os erros do seu marido ou da sua esposa. Não vou falar sobre aquilo que eles deveriam fazer. Hoje eu vou falar sobre você. E eu sei que isso vai incomodar. Porque talvez você tenha chegado até aqui pensando, mas ela não sabe o que eu pensei, mas ela não sabe o que ele fez comigo, mas ela não sabe como ela me trata. E você tem razão, eu não sei. Talvez ninguém saiba completamente, mas Deus sabe. Deus viu cada lágrima, cada humilhação, cada decepção e injustiça. Nada passou despercebido aos olhos dele. Mas existe uma verdade que muitas pessoas não querem ouvir. O fato de você ter sido ferido não elimina a sua responsabilidade diante de Deus. O fato de alguém ter pecado contra você não lhe dá licença para pecar também. O fato de alguém agir errado não transforma o seu erro em acerto. Em Ezequiel 18, Deus deixa uma coisa muito clara. Cada pessoa responderá pelos próprios atos. E é exatamente aqui que muitos casamentos permanecem presos durante anos, porque os dois passam a vida inteira olhando para o pecado do outro. O marido aponta para a esposa aponta para o marido, e ninguém olha para si mesmo. Mas Jesus fez uma pergunta extremamente desconfortável. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Perceba que Jesus não negou a existência do cisco. O problema não era o erro do outro. O problema era a obsessão com o erro do outro. Enquanto você continuar concentrando toda a sua energia naquilo que o seu cônjuge faz, você permanecerá preso a algo que não controla. Você não controla a consciência de ninguém, mas você controla a sua obediência, você controla a sua conduta, você controla as suas escolhas. E é exatamente por isso que a transformação começa em você. Não porque você é o mais culpado ou porque o outro está certo, mas porque você é a única pessoa sobre a qual possui autoridade real. Então, eu preciso ser muito honesta com você. Esse episódio não foi feito para alimentar autocomiseração. Não foi feito para fortalecer uma mentalidade de vítima. Foi feito para te confrontar. Porque pessoas maduras aceitam ser confrontadas. Pessoas maduras conseguem ouvir verdades difíceis. Pessoas maduras param de procurar desculpas e começam a assumir responsabilidades. Se tudo o que você procura é alguém para confirmar que o seu marido é o problema ou que a sua esposa é o problema, provavelmente esse episódio vai frustrar você. Mas se você realmente deseja reconstruir seu casamento, então precisa estar disposto
a fazer aquilo que a maioria das pessoas não faz. Talvez você esteja esperando que eu te entregue uma solução rápida, mas eu não vou fazer isso, porque não existe. Vocês passam anos destruindo esse casamento. Anos. Anos acumulando ressentimento, anos acumulando mágoas, anos reagindo ao outro, anos dizendo coisas que nunca deveriam ter sido ditas. E agora, algumas pessoas querem resolver tudo em 15 dias. Não funciona assim. Você não destrói uma casa durante 10 anos e reconstrói em 2 semanas. A Bíblia diz: tudo o que o homem semear, isso também colherá. E essa é uma das verdades mais difíceis da vida adulta. Nós colhemos aquilo que plantamos. Você plantou ironia, vai colher distância. Se você plantou agressividade, vai colher resistência. Se você plantou desprezo, vai colher frieza. Se plantou egoísmo, vai colher ressentimento. E aqui está algo que muita gente não entende. O fato de você começar a agir corretamente hoje não elimina automaticamente a colheita que já estava chegando. Você ainda vai colher tudo aquilo que plantou. Agora você começa um novo plantio. E é aí que muita gente desiste, porque começa a fazer a coisa certa e não vê resultado imediato. Começa a mudar e não vê mudança no outro. Começa a obedecer a Deus e não vê melhora instantânea. E ainda conclui que não está funcionando. Mas não é assim que sementes funcionam. Primeiro elas criam raízes, depois crescem, depois florescem e só depois produzem frutos. Meu nome é Victoria Busque e está começando agora o podcast Casamento em Pauta. Você está obcecado pelos erros do outro. Pense nisso com sinceridade. Quanto tempo você passou nos últimos meses analisando os defeitos do seu cônjuge? Quanto tempo você passou pensando nas falhas dele? Nas injustiças, nas ofensas, nas decepções? Agora me responde outra coisa. O que realmente mudou depois de todo esse tempo e esforço? Nada. Existe uma ilusão muito comum quando estamos sofrendo. A ilusão de que, se entendermos perfeitamente o problema, conseguiremos resolvê-lo. Por isso, muitas pessoas passam anos estudando o comportamento do cônjuge, analisam cada atitude, interpretam cada frase, revisam cada discussão, tentam descobrir por que ele faz o que faz, por que pensa como pensa, por que não muda, por que continua repetindo os mesmos erros. Mas existe um problema. Compreender não é transformar. Você pode entender perfeitamente todos os defeitos do outro e continuar infeliz. Pode identificar com precisão todos os erros dele e continuar vivendo exatamente no mesmo lugar. Porque enxergar os erros do outro não produz mudança, produz apenas consciência. E consciência sem ação não transforma nada. Na psicologia, existe algo interessante. Quando uma pessoa concentra toda a sua atenção naquilo que não controla, ela começa a desenvolver uma sensação crescente de impotência. Quanto mais ela tenta controlar o incontrolável, mais frustrada ela se torna. E é exatamente isso que acontece em muitos casamentos. A pessoa acorda pensando no que o outro deveria mudar. Passa o dia pensando no que o outro deveria fazer. Dorme pensando no que o outro deveria reconhecer. Mas continua parada. Porque está tentando administrar uma vida que não é dela. Você não controla o arrependimento do seu marido, a consciência da sua esposa, as decisões dele. Você não controla o caráter de ninguém. E eu vou dizer uma coisa que talvez você precise ouvir. Muitas pessoas usam os erros do outro como desculpa para não olhar para si mesmas. É muito mais confortável estudar os pecados do marido do que confrontar os próprios. É muito mais confortável analisar os defeitos da esposa do que reconhecer a própria imaturidade.
Mas a palavra de Deus nunca nos chama para essa postura. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba que Deus não manda você guardar o coração do seu marido. Não manda guardar o coração da sua esposa. Ele manda guardar o seu. A responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos não é administrar a alma do outro, é administrar a sua. Em Lamentações 3:40 também lemos: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Observe que o texto não diz esquadrinhem os caminhos do próximo. Ele diz esquadrinhemos os nossos caminhos. Porque toda transformação começa com um autoexame. Começa quando alguém tem coragem de parar de apontar Começa quando alguém tem coragem de parar de apontar para fora e começar a olhar para dentro. Enquanto você continuar gastando energia tentando consertar alguém que não quer ser consertado, sua própria vida ficará parada. Enquanto você continuar esperando que a mudança comece nele, a sua mudança nunca começará. Enquanto você continuar obcecado pelos pecados da outra pessoa, continuará ignorando áreas da sua própria vida que Deus quer transformar. E talvez seja exatamente por isso que Deus ainda não começou pelo seu marido ou por sua esposa. Porque antes de trabalhar no coração deles, Ele está tentando trabalhar no seu. E até que você aceite essa realidade, continuará lutando contra o casamento errado. Porque o maior campo de batalha neste momento não é o comportamento do seu cônjuge, é o seu próprio coração. Uma das coisas mais difíceis que eu precisei aprender foi abandonar a posição de acusadora, porque durante muito tempo eu conseguia enxergar claramente os erros dele. Eu sabia exatamente onde ele estava falhando, sabia exatamente como estava me machucando, sabia exatamente aquilo que ele precisava mudar. O problema é que eu quase nunca fazia a mesma análise sobre mim. Mas a palavra de Deus nos chama para uma direção completamente diferente. Em Gálatas 6:4, Paulo escreve: examine cada um os seus próprios atos. A Bíblia não nos ensina a examinar os erros da outra pessoa, porque crescimento espiritual exige autorresponsabilidade, honestidade e maturidade. E é justamente aqui que muitos casamentos ficam travados durante anos. O marido consegue fazer uma lista enorme dos erros da esposa. A esposa consegue fazer uma lista enorme dos erros do marido. Eles sabem exatamente onde o outro falhou, mas raramente dedicam a mesma energia para examinar a própria alma. Raramente perguntam: onde eu estou errado? O que Deus está tentando me ensinar? Quais pecados eu continuo justificando? Quais comportamentos meus estão alimentando esse ciclo? E enquanto essas perguntas não são feitas, não existe crescimento, porque pessoas imaturas passam a vida inteira avaliando os outros. Pessoas maduras começam avaliando a si mesmas. Se você tem mais facilidade de falar dos pecados do outro do que dos seus, você certamente está olhando para o lugar errado e agindo com imaturidade. Porque Deus não vai pedir contas dos pecados do seu cônjuge a você, mas vai pedir conta dos seus. Agora eu quero te falar algo que talvez seja ainda mais difícil. Você não tem o direito de se comportar da maneira que quiser. Exatamente. Porque o seu casamento não pertence a você. Ele pertence a Deus. E se Deus é o Senhor da sua vida, então a opinião dele importa mais do que os seus sentimentos. Eu sei que isso não é popular, mas é verdade. Hoje existe uma cultura que ensina: faça o que sentir vontade, fale tudo o que pensa, desabafe, siga o seu coração. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Em Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perceba que isso significa: nem sempre aquilo que você sente é correto. Nem sempre aquilo que você deseja fazer é sábio.
Nem sempre aquilo que parece justo aos seus olhos é justo diante de Deus. Por isso, o cristianismo nunca foi uma religião baseada em sentimentos. É uma vida baseada em obediência. E é aqui que muitas pessoas começam a se perder. Porque elas acreditam que o sofrimento lhes dá autorização para pecar. Acreditam que a dor justifica comportamentos que Deus condena, mas não justifica. Você pode estar ferido, mas continua sendo responsável pelas suas palavras. Você pode estar decepcionado, mas continua sendo responsável pelas suas atitudes. Você pode ser injustiçado, mas continua sendo responsável diante de Deus pela forma como reage à injustiça. E isso não é uma opinião minha, esse é o padrão da palavra de Deus. Em Efésios 4:26, Paulo escreve: Irai-vos e não pequeis. Observe que ele não diz para não sentir raiva. A raiva existe, a dor existe, a frustração e a decepção existem. O problema não é sentir. O problema é usar aquilo que você sente como desculpa para fazer o que é errado. Porque maturidade não é controlar aquilo que você sente. Maturidade é controlar aquilo que você faz com o que sente. E é justamente aqui que eu vejo muitos homens e muitas mulheres destruindo os próprios casamentos. O marido grita, então você grita também. A esposa ironiza, então você ironiza também. Ele te humilha, então você humilha de volta. Ela te provoca, então você provoca também. E depois você tenta justificar isso tudo dizendo: mas foi ele quem começou, mas foi ela quem me levou ao limite. Eu quero que você pense nisso com honestidade. Quantos anos você tem? 30, 40, 50? Porque esse argumento é exatamente o argumento de uma criança. Eu bati porque ele me bateu primeiro, eu xinguei porque ele me xingou, eu fiz porque ele fez. É assim que uma criança pensa. Esse raciocínio pode funcionar no recreio de uma escola. Não funciona dentro de um casamento. Não funciona para um adulto. E certamente não funciona para alguém que afirma seguir a Cristo. Uma pessoa madura não entrega o controle da própria conduta para outra pessoa. Porque no momento em que você diz, eu fiz isso porque ele fez aquilo, está confessando que a outra pessoa está governando o seu comportamento. Está confessando que a outra pessoa tem mais influência sobre as suas atitudes do que os seus próprios princípios, e isso deveria te preocupar. Porque Deus nunca chamou você para ser governado pelas emoções dos outros. Deus chamou você para ser governado pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele termina com uma palavra muito interessante: domínio próprio. Não domínio sobre o marido, não domínio sobre a esposa, domínio sobre si mesmo. Porque essa é uma das maiores evidências de maturidade espiritual. A capacidade de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando o outro está fazendo o que é errado. A capacidade de continuar honrando a Deus, mesmo quando o outro não honra. A capacidade de permanecer firme nos próprios princípios, mesmo quando existe vontade de revidar. Se você continua tratando mal porque foi tratado mal, se continua ferindo porque foi ferido, se continua gritando porque gritaram com você, então você não está interrompendo o ciclo, você está alimentando o ciclo, você está colocando mais lenha no mesmo incêndio que diz que quer apagar. E depois não pode olhar para a destruição do casamento como se fosse apenas responsabilidade do outro. Porque cada vez que você escolhe reagir em vez de agir com sabedoria, você também está participando da destruição daquilo que diz querer salvar. Pode não ter começado com você, mas está continuando através de você. E essa é uma verdade que todo homem e toda mulher maduros precisam ter coragem de encarar. Agora eu quero falar sobre outro comportamento que destrói muitos casamentos silenciosamente. A necessidade constante de reconhecimento. Tem muita mulher ressentida porque o marido não elogia quando ela limpa a casa. Tem muito homem ressentido porque a esposa não agradece quando ele cuida dos filhos, troca uma lâmpada, paga uma conta ou resolve algum problema da família.
E eu preciso dizer uma coisa que talvez você não goste. Seu cônjuge não tem obrigação de te aplaudir por você cumprir o seu dever. Você não merece uma medalha por fazer aquilo que já era sua responsabilidade. Você não merece admiração por fazer o mínimo, porque isso é o mínimo, é o básico, é aquilo que se espera de um adulto. Eu sei que isso parece duro, mas pense comigo. Você gostaria de receber aplausos por escovar os dentes? Por tomar banho? Por chegar no trabalho no horário? Claro que não, porque existem responsabilidades que fazem parte da vida adulta. E dentro do casamento acontece a mesma coisa. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar, ser presente, assumir responsabilidades. Tudo isso faz parte do compromisso que você assumiu. E eu vejo muitas pessoas emocionalmente infantis dentro do casamento. Pessoas que ainda esperam receber estrelinhas por fazer aquilo que já deveriam fazer. Como uma criança que termina uma atividade da escola e corre para mostrar para a professora esperando aprovação. Mas você não é uma criança. Você é um homem adulto. Você é uma mulher adulta. E maturidade significa fazer o que é certo mesmo quando ninguém elogia ou reconhece. Em Lucas 17, Jesus conta uma parábola muito interessante. Ele pergunta: será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? E depois conclui: somos servos inúteis se fizemos apenas o que devíamos fazer. Perceba a profundidade disso. Jesus está ensinando que cumprir a própria obrigação não é algo extraordinário, é simplesmente cumprir a própria obrigação. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas estejam errando, porque estão fazendo o básico enquanto esperam reconhecimento extraordinário. Estão entregando o mínimo enquanto exigem admiração máxima. E as duas coisas não combinam. Agora preste atenção em algo importante. Eu não estou dizendo que gratidão não é importante. Ela é. Um casamento saudável é cheio de gratidão. Mas existe uma diferença enorme entre apreciar algo e sentir que o outro tem uma dívida permanente de reconhecimento. Porque quando você começa a pensar, depois de tudo que eu faço, ela deveria me elogiar. Depois de tudo que eu faço, ele deveria me agradecer. Você está transformando o serviço em moeda de troca, e amor não funciona assim. Quer um exemplo? Você, marido. Sua esposa não tem obrigação de ficar impressionada porque você cortou a grama. Ela não tem obrigação de se emocionar porque você pagou uma conta. Ela não tem obrigação de te admirar porque você faz algo que já era da sua responsabilidade. Mas sabe o que chama atenção? Excelência, generosidade, surpresa, fazer mais do que o esperado. Talvez ela não fale nada porque você cortou a grama, mas talvez se emocione quando perceber que você passou na floricultura, comprou uma planta bonita e dedicou uma tarde inteira para deixar o jardim mais bonito para a família. Talvez ela não se emocione porque você deu um presente no aniversário, mas se emocione porque você lembrou dela numa terça-feira comum, sem existir nenhuma data especial. E você, esposa? Seu marido não tem obrigação de te aplaudir porque você limpou a casa, mas ele pode ficar encantado quando chegar numa quarta-feira qualquer e encontrar uma mesa preparada com carinho, uma refeição especial ou um ambiente que demonstre dedicação além do esperado. Porque a admiração normalmente nasce quando alguém entrega mais do que era obrigatório, não quando apenas cumpre as suas responsabilidades. Porque pessoas maduras entendem a diferença entre obrigação e mérito. Elas não vivem esperando aplausos por cumprir seus deveres. Eu sei que algumas pessoas vão responder, mas é difícil para mim. Eu sei, mas também é difícil para todo mundo. É difícil trabalhar quando estamos cansados, é difícil cuidar da casa quando estamos sem energia, é difícil ser paciente quando estamos frustrados, é difícil servir quando não nos sentimos valorizados. É difícil continuar fazendo o que é certo quando ninguém parece reconhecer nosso esforço. Mas a vida adulta é assim. Você não é mais criança. Você não recebe uma estrelinha toda vez que faz a tarefa de casa.
Você não recebe uma medalha toda vez que cumpre uma responsabilidade. Você é um adulto. E parte da sua maturidade é entender que ninguém tem que te agradecer por você cumprir as suas responsabilidades. Caráter é continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém percebe. E é exatamente aí que Deus revela o que há no seu coração. Você está servindo porque ama ou está servindo para ser reconhecido? Porque essas duas coisas são completamente diferentes. Muitas pessoas entram no casamento esperando que o cônjuge se torne uma fonte inesgotável de encorajamento. Esperam ser admiradas o tempo inteiro, validadas, compreendidas, elogiadas, mas isso não é maturidade, isso é carência. E a carência tem uma característica muito perigosa: ela transforma necessidades emocionais em cobranças. A pessoa passa a observar constantemente o que não recebeu, o elogio que não veio, o agradecimento que não aconteceu, a demonstração de carinho que faltou. E aos poucos ela começa a viver emocionalmente dependente da aprovação do outro. Mas existe um problema. Nenhum ser humano foi criado para sustentar esse peso. E talvez essa seja uma das verdades mais importantes que você precisa ouvir hoje. Pare de esperar do outro aquilo que só Deus pode te dar. Você espera que o seu parceiro leia suas necessidades sem que você precise falar, que ele saiba exatamente como você está se sentindo, que perceba automaticamente as suas frustrações, que tenha sempre a palavra certa, que saiba exatamente quando você precisa de carinho ou quando você precisa de espaço, que faça você se sentir amado o tempo inteiro, seguro o tempo inteiro, valorizado o tempo inteiro. Mas a notícia que eu tenho para te dar é simples: isso não vai acontecer. Não porque o outro seja ruim, mas porque ele é humano e seres humanos possuem limitações. Nenhum cônjuge consegue preencher completamente os vazios da alma de outra pessoa. Nenhum ser humano consegue carregar essa responsabilidade. Em Isaías 26:13 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. A Bíblia nunca ensina que a nossa paz está no marido. Nunca ensina que a nossa segurança está na esposa. Nunca ensina que a nossa identidade está no casamento. Ela ensina que essas coisas são encontradas primeiro em Deus. E quando tentamos transformar o cônjuge na fonte daquilo que Deus pode oferecer, inevitavelmente nos frustramos, porque estamos exigindo de uma pessoa algo que ela não tem condições de entregar. É como colocar um peso de 100 quilos sobre alguém que consegue carregar apenas 20. Depois ficamos decepcionados quando ela desaba, mas ela nunca foi criada para carregar aquilo. Por isso eu quero te dar um conselho muito simples. Se você precisa de algo, fale. Fale com clareza, maturidade, fale sem manipulação, sem esperar que o outro adivinhe, porque adivinhar sentimentos não é obrigação de ninguém. E muitas discussões existem simplesmente porque duas pessoas estão esperando que a outra descubra sozinha aquilo que nunca foi dito. Além disso, você precisa aceitar outra realidade da vida adulta. O outro tem direito de pensar diferente de você. Tem direito de sentir diferente de você. Tem direito de enxergar as coisas de maneira diferente de você. Tem direito de discordar de você. Eu sei que isso é difícil, principalmente quando temos clareza de que estamos certos. Mas maturidade não é controlar as opiniões do outro. Muitos casamentos adoecem porque um dos dois passa a vida inteira tentando controlar o outro. Controlar o que ele pensa, sente, faz, como reage. Toda tentativa de controle produz exatamente o efeito contrário. Afasta, sufoca, desgasta, porque ninguém gosta de viver sendo administrado por outra pessoa. Ninguém gosta de viver sob vigilância constante. Ninguém gosta de viver sendo pressionado a sentir algo que não está sentindo. O amor não floresce sobre coerção. O amor floresce sob liberdade. Você deve ser amado porque alguém escolheu amar você. Não porque foi pressionado, manipulado ou controlado, mas porque decidiu amar.
E isso exige coragem, porque significa abrir mão de uma ilusão de controle. Significa aceitar que você não governa o coração de ninguém. Mas também significa confiar que Deus continua governando aquilo que você não consegue controlar. E tudo isso nos leva a uma verdade que mudou completamente a forma como eu enxergava o casamento. O seu casamento não é seu. Ele pertence a Deus. Eu sei que isso pode soar estranho para muita gente, porque nós fomos ensinados a pensar no casamento como algo que existe para nos fazer felizes, algo que existe para satisfazer as nossas necessidades, para realizar os nossos sonhos. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente. O casamento não existe em primeiro lugar para fazer você feliz. O casamento existe para glorificar a Deus. Existe para honrar a Deus. Existe para revelar o caráter de Deus através da forma como o homem e uma mulher vivem juntos. E compreender isso muda tudo, porque enquanto você acreditar que o propósito principal do casamento é a sua felicidade, toda vez que estiver infeliz, vai concluir que alguma coisa está errada. Vai pensar que o casamento fracassou, que Deus te abandonou, que escolheu a pessoa errada. Mas quando você entende que o propósito principal do casamento é honrar a Deus, a pergunta muda. Você para de perguntar, estou feliz? E começa a perguntar, estou honrando a Deus? Você para de perguntar, estou recebendo tudo o que eu quero? E começa a perguntar, estou vivendo da maneira que Deus espera de mim? E isso muda completamente a forma de enfrentar as crises, porque agora fica mais fácil entender por que você precisa mudar mesmo quando o outro não muda. Fica mais fácil entender por que você precisa continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém reconhece. Fica mais fácil entender por que você precisa permanecer firme mesmo quando tudo ao seu redor parece piorar. Porque a obediência não depende do comportamento do seu cônjuge. Sua obediência depende de Deus. Em Colossenses 3:23 está escrito: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Perceba a profundidade disso. Você não está servindo apenas ao seu marido ou à sua esposa. Você está servindo ao Senhor. Isso significa que a sua fidelidade não pode depender do humor do outro. Sua integridade não pode depender da aprovação do outro. Seu caráter não pode depender da maturidade do outro, porque a sua referência é Deus. E existe algo que eu aprendi da maneira mais difícil possível. Muitas pessoas querem que Deus esteja no casamento como um terapeuta, como alguém para confortar, acalmar, curar algumas feridas, resolver alguns conflitos. Mas Deus não entra na nossa vida como terapeuta. Ele entra como Senhor, como Rei, como dono. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Um terapeuta dá conselhos, o Senhor dá ordens. Um terapeuta sugere caminhos, o Senhor exige obediência. Um terapeuta pode ser ouvido ou ignorado. O Senhor não negocia a sua autoridade. E talvez seja exatamente aqui que muitas tentativas de restauração fracassam. Porque as pessoas querem a ajuda de Deus, mas não querem a autoridade de Deus. Querem o consolo, mas não querem a correção. Querem as promessas, mas não querem a obediência. Querem o milagre, mas não querem a transformação. E isso não funciona, porque Deus nunca prometeu abençoar a rebeldia. Nunca prometeu recompensar a desobediência. Nunca prometeu restaurar aquilo que insistimos em conduzir à nossa própria maneira. Em João 14:15, Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Perceba que ele não disse: se me amais, sentireis coisas boas. Ele não disse: se me amais, concordareis comigo. Ele disse: guardareis os meus mandamentos. Porque o amor verdadeiro sempre produz obediência. E o casamento que Deus deseja tem princípios, tem limites, responsabilidades, regras.
E essas regras não foram escondidas, elas estão claramente reveladas nas Escrituras. Por isso, a pergunta não é o que eu acho certo ou o que eu sinto vontade de fazer. A pergunta é o que Deus mandou fazer. Porque toda restauração verdadeira começa quando duas pessoas param de tentar construir um casamento baseado nas próprias opiniões e começam a construir um casamento baseado na palavra de Deus. O início do milagre é a obediência completa à palavra de Deus. É a nossa submissão total à vontade dele. É quando decidimos que vamos agir da forma como ele ensina, através da Bíblia, sem questionar, ainda que isso nos custe tudo. Porque Deus não está preocupado em tornar o seu cotidiano agradável. Ele quer transformar almas, mudar destinos, e isso não é algo superficial. Quando estamos sofrendo, o foco principal quase nunca é honrar a Deus. O nosso foco principal é acabar com a dor. E isso é compreensível. Quando estamos machucados, queremos alívio. Quando estamos cansados, queremos descanso. Quando estamos frustrados, queremos mudança. E normalmente imaginamos que a maneira mais rápida de conseguir isso é através da transformação do outro. Pensamos, se ele mudasse, tudo melhoraria. Se ela sentisse arrependimento, se ele enxergasse o quanto me machucou. Seria ótimo se isso acontecesse, realmente seria. Mas a realidade raramente funciona dessa forma. Porque a restauração bíblica não começa com a transformação do outro, ela começa com a sua. E é exatamente aqui que muitas pessoas desistem, porque elas querem salvar o casamento sem morrer para si mesmas. Querem restauração sem renúncia, querem colher sem plantar, querem o milagre sem transformação. Mas esse nunca foi o caminho ensinado por Cristo. Em Lucas 9:23, Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Perceba que Jesus não disse: defenda seus direitos acima de tudo, exija aquilo que você merece. Ele disse: negue-se a si mesmo. E talvez seja uma das verdades mais difíceis para um casamento em crise, porque o ego quer vencer, o orgulho quer ter razão, a carne quer revidar, a vaidade quer ser reconhecida, o coração ferido quer compreensão. Mas Cristo chama você para um caminho completamente diferente, o caminho da cruz. E a cruz sempre envolve morte. Morte do orgulho, da arrogância, da necessidade de vencer todas as discussões, da necessidade de sempre ter a última palavra, da necessidade de controlar tudo e de estar sempre certo. E eu sei que isso é difícil, mas ninguém prometeu que seguir Jesus seria fácil. Pelo contrário, o próprio Cristo disse que esse caminho é estreito. E talvez seja por isso que tantos casamentos fracassam mesmo dentro das igrejas. Porque muitas pessoas querem um casamento cristão, mas não querem uma vida cristã. Querem que Deus transforme o cônjuge, mas não querem que Deus mate o próprio ego. Querem que Deus conserte o outro, mas resistem quando Deus começa a confrontá-las. E existe algo que você precisa entender. Salvar um casamento biblicamente não começa exigindo que o outro sirva a você. Começa aprendendo a servir. Não começa exigindo honra. Começa aprendendo a honrar. Não começa exigindo compreensão. Começa aprendendo a compreender. Não começa exigindo amor. Começa aprendendo a amar. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Em Filipenses 2, Paulo nos mostra Jesus abrindo mão dos seus próprios interesses para servir. Então fez um chamado muito claro: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O padrão não é o comportamento do outro ou o que a sociedade defende. O padrão é Cristo. E Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. Quando foi a última vez que você pensou em como servir o seu cônjuge? Não em como corrigi-lo, não em como convencê-lo, não em como mudá-lo, mas em como servi-lo. Porque muita gente passa anos cobrando amor sem perceber que deixou de amar.
Passa anos exigindo respeito, sem perceber que deixou de respeitar. E enquanto isso acontece, o casamento continua morrendo, porque ninguém consegue reconstruir um relacionamento apenas cobrando. Alguém precisa começar a plantar, a servir, a agir diferente. Muitas vezes aquilo que chamamos de justiça é apenas egoísmo, usando uma roupa bonita. Nós dizemos, estou apenas me valorizando, mas na verdade estamos sendo orgulhosos. Dizemos, estou apenas impondo limites, mas na verdade estamos tentando controlar. Dizemos, estou apenas sendo sincero, mas na verdade estamos sendo cruéis. E dizemos, estou apenas me defendendo, mas na verdade estamos alimentando ressentimento. O coração humano tem uma capacidade impressionante de justificar os próprios pecados. Nós sempre encontramos uma explicação que faz nosso ego parecer virtuoso. E é por isso que precisamos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não negocia com o nosso orgulho. Ela o confronta, ela não faz carinho no nosso ego, ela o crucifica. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas leem a Bíblia e se sentem desconfortáveis. Porque a Bíblia não foi escrita para confirmar aquilo que queremos ouvir. Foi escrita para nos transformar. E eu preciso dizer uma coisa muito séria para você. Você não vai conseguir um milagre ignorando tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Você não vai restaurar o seu casamento desobedecendo a Deus. Você não vai colher aquilo que nunca plantou. Porque quando Tiago escreve que a fé sem obras é morta, ele está ensinando uma verdade que muitos cristãos modernos esquecem. Não adianta chorar e continuar agindo da mesma forma. Não adianta orar e continuar alimentando os mesmos pecados. Não adianta pedir restauração enquanto continua destruindo. Não adianta pedir paz enquanto continua sendo agressivo. Não adianta pedir intimidade enquanto continua sendo egoísta. Não adianta pedir confiança enquanto continua sendo desonesto. Não adianta pedir um milagre enquanto continua vivendo como se Deus não fosse o Senhor da sua vida. Porque fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo. Fé é obedecer mesmo antes de ver o resultado. Fé é continuar fazendo o que é certo quando não existe recompensa. Fé é alinhar sua conduta à palavra de Deus mesmo quando isso exige sacrifício. A questão principal aqui é muito simples. Se Deus é o dono do seu casamento e o Senhor da sua vida, então você não tem o direito de agir como bem entender. Você não pertence mais a si mesmo. Em 1 Coríntios 6:19 e 20, Paulo escreve: vocês não pertencem a vocês mesmos, foram comprados por alto preço. Isso muda tudo, porque agora a pergunta deixa de ser o que eu quero e passa a ser o que Deus quer que eu faça. E eu sei que isso é difícil porque muitas vezes o que honra a Deus é exatamente o oposto daquilo que a nossa carne deseja. Sua carne quer ter razão, Deus manda ser humilde. Sua carne quer revidar, Deus manda perdoar. Sua carne quer cobrar, Deus manda servir. Sua carne quer ser servida, Deus manda amar. E é nessa batalha que a restauração começa. Não começa quando o outro muda, começa quando você decide obedecer. Porque Deus não abençoa a desobediência. Deus não recompensa o pecado. Deus não ignora aquilo que Ele mesmo ordenou. Buscar a Deus sem mudar de conduta não é fé, é ilusão. É querer os benefícios do reino sem se submeter ao rei. É querer a colheita sem aceitar o plantio. É querer as promessas sem aceitar os mandamentos. E isso simplesmente não funciona. Toda restauração verdadeira começa quando alguém para de pedir que Deus mude as circunstâncias e começa a permitir que Deus mude o próprio coração. Depois de tudo que eu falei hoje, algumas pessoas talvez estejam perguntando: então a solução é simplesmente eu continuar me sacrificando? Não. A solução não é se anular.
A solução é aprender a viver da maneira que Deus ordenou. Porque existe uma diferença enorme entre servir por amor e se destruir pelo medo. Entre morrer para o próprio ego e abandonar completamente a própria identidade. O que eu estou tentando mostrar para você neste episódio é que a restauração começa quando alguém decide parar de lutar contra a palavra de Deus e começa a se submeter a ela. E antes de encerrar, eu quero te dizer mais uma coisa. Nada do que eu falei hoje nasceu apenas dos livros que eu li. Não nasceu apenas da minha formação em teologia ou do meu curso de psicologia. Nasceu da dor, nasceu de erros que eu mesma cometi, nasceu de um casamento que passou por momentos que eu jamais imaginei viver. Durante muito tempo eu procurei respostas. Procurei entender por que algumas pessoas desistem e por que outras conseguem reconstruir aquilo que parecia perdido. Procurei entender o que Deus estava tentando me ensinar no meio do sofrimento. E foi justamente dessa caminhada que nasceu o livro Entre a Dor e a Promessa, Novo Fôlego para Casamentos Destruídos. Eu escrevi esse livro para pessoas que ainda amam, mas estão cansadas. Para homens e mulheres que olham para o próprio casamento e pensam, eu não sei mais o que fazer. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba que foi exatamente para você que esse livro foi escrito. Nele eu aprofundo muitas coisas que conversei com você nesse episódio. Falo sobre dor, perdão, reconstrução, amadurecimento emocional, espiritualidade e sobre aquilo que Deus pode fazer quando uma pessoa decide parar de lutar contra Ele e começa a caminhar com Ele. O livro Entre a Dor e a Promessa está disponível na Amazon, e eu espero sinceramente que ele não seja apenas mais uma leitura para você. Eu espero que ele seja um instrumento de Deus para trazer direção, esperança e transformação. Porque se existe algo que eu aprendi depois de tudo que eu vivi, é que alguns casamentos realmente chegam ao fim, mas outros conseguem ser reconstruídos de maneiras que pareciam absolutamente impossíveis. E muitas vezes, a reconstrução começa exatamente onde o orgulho termina. Nos vemos no próximo episódio. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. E se você não gostou do episódio, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Até breve!